Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Estamos iniciando a nossa segunda semana do PET volume 4, tá? E essa semana nós vamos trabalhar elementos e fatores do clima. Semana passada a gente estudou um pouquinho a diferença entre tempo e clima. Eu falei para vocês que o clima ele é determinado, né, numa média aí de 30 anos e ele não muda, não sofre alteração. Já o tempo, sim. O tempo ele é instável. De manhã pode levantar chuvoso e no final da tarde terminar ensolarado. Então o tempo sofre a oscilação o tempo todo, né? E hoje, na aula de hoje, nós vamos trabalhar elementos e fatores do clima, tá? Tá lá na página 89 do PET de vocês, tá? Os elementos e fatores do clima, eles também influenciam nas características do clima, né? E a gente começa falando sobre os elementos que influenciam e que ajudam na caracterização do clima, que seriam a temperatura, lugares mais baixos a temperatura é mais alta, lugares mais altos, né, temperatura mais baixa. Depois vamos falar da umidade do ar, locais próximos ao mar, né, são mais úmidos e lugares mais no interior dos continentes são mais seco. A umidade do ar ela é muito influenciada pela quantidade de chuva. Quanto mais chuva, mais umidade do ar. Nesse período que nós estamos, né, final de agosto até meio ou um pouquinho depois do mês de setembro, a umidade do ar fica muito baixa por causa das queimadas, mas também porque não chove. E o terceiro elemento é a pressão atmosférica, né, que é a força que existe aí, né, sobre o ar, né? Esse valor ele é expresso em milabares, né? E tem relação direta com a temperatura. Esses são os três elementos do clima. E na página 90 nós vamos ter os fatores que influenciam no clima. Então, os fatores é a latitude, que é com relação à linha do Equador. Próximo ao Equador, as temperaturas são mais altas, porque a incidência solar é maior. À medida que se distancia do Equador e vai se aproximando dos polos, né, a temperatura tende a diminuir. A altitude, que é com relação à altura, né? Então, lugares mais baixos são mais quentes, lugares mais altos são mais frios. Temos aí a maritimidade, a continentalidade, que é a influência do mar e do continente sobre o clima. Temos aí a massa de ar, né, que são essas porções de ar que se movem o tempo todo devido à ação do vento, que também trazem interferências ao clima. A vegetação é um outro fator que também influencia no clima. Lugares com mais vegetação tendem a ser mais frescos, né, do que lugares com pouca vegetação são mais quentes. As correntes marítimas, que também possuem características de acordo com a sua formação. Se formam em lugares frios, as correntes marítimas vão ser frias, né? Geralmente quando elas chegam, elas trazem queda de temperatura. E correntes marítimas que se formam em áreas mais secas, elas tendem a ser quentes, tá? O relevo é um outro fator que influencia muito, né? Gosto sempre de dar o exemplo do Planalto de Borborema, no Nordeste brasileiro, que impede a umidade de chuva para o sertão, por isso que o sertão tem lá a predominância da caatinga, plantas adaptadas a longo períodos de estiagem, tá? Começando as nossas atividades na página 91, a primeira atividade vocês têm lá a localização de 3 cidades, Santos ao nível do mar, em seguida São Paulo e depois Campos do Jordão. Aí vocês vão falar por que existe variação de temperatura, olha a localização, olha a altitude delas. A letra B, qual é o fator do clima que vocês acham que interfere na temperatura? Só voltar no material, tranquilo de responder. A questão 2 é questão de marcar um X. Vocês vão marcar um X em apenas uma alternativa que melhor responde, que melhor está relacionada ao texto. A questão 3, vocês têm uma imagem de uma área de montanha e vão falar quais são os fatores e os elementos que influenciam nessa paisagem. A questão 4, vocês vão dizer verdadeiro ou falso, e a que for falsa, vocês vão dizer o que está errado nela, tá? E a última questão, vocês vão marcar a alternativa correta.
prestem atenção que tem duas alternativas que podem ser consideradas corretas, tá? E se tiverem dúvidas, eu dou aquela explicada para vocês. Finalizamos assim a nossa semana 2, né? Desejo uma semana de estudos muito agradável para vocês. Lembrando sempre que estou à disposição. E um detalhe, se vocês ainda não enviaram as atividades do volume 1, 2, 3 e a revisão, enviem, por favor, o quanto antes, né? Às vezes a gente fica falando, vocês falam assim, nossa, mas não para de pegar no pé. Mas por que eu estou dizendo isso? Essa é a garantia de que vocês estão realizando as atividades. Isso é muito importante para eu registrar e comprovar que vocês fizeram, que vocês participaram, tá? Qualquer dúvida estou à disposição. Se precisarem, os meios de comunicação já estão colocados no grupo da sala de vocês, tá? E fiquem à vontade para perguntar, para questionar. Boa semana de estudos e até mais!